pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o DIU. Aqui no canal já tem um vídeo que é o vlog do dia que eu coloquei o DIU. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui e também aqui na descrição do vídeo. E eu tinha feito outro vídeo, tinha colocado aqui no canal de um mês pós-DIU, falando como que estava sendo e o que tinha acontecido durante um mês com o DIU. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu excluí esse vídeo do YouTube. Já tinha bastante visualização, inclusive, só que eu não tinha mais esse vídeo no meu computador, porque sempre que eu coloco vídeo aqui no canal, eu excluo do computador para não ficar acumulando muitos arquivos. Enfim, o vídeo foi apagado, não tem mais ele, não tem como voltar atrás e não tem como trazer ele de volta. Então eu vim fazer outro vídeo, agora com 5 meses pós-DIU, falando o que aconteceu durante esse processo. E agora tem 5 meses certinho, porque eu coloquei em julho e nós estamos em dezembro. Então vamos fazer a continha? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então 5 meses que eu estou usando o DIU. Precisava dessa continha? Não precisava, né? Mas é que saber. A primeira pergunta que sempre me fazem quando descobrem que eu uso o DIU é: doeu pra colocar? É a primeira pergunta. Dói pra colocar? E eu queria colocar o DIU, mas eu tenho medo da dor. Isso de dor é muito relativo de pessoa para pessoa. Pode ser que em você doa muito e em mim não, ou o contrário. É que nem o parto. Pode ser que o parto para uma pessoa doa muito, para outra não, enfim. Pra mim, no meu caso, não doeu nada. Nada mesmo. Eu fui preparada psicologicamente pro consultório. Eu coloquei no consultório médico normal. Eu não coloquei com anestesia, nada do tipo, foi no consultório mesmo. Eu levei o DIU, comprei meu DIU e fui no consultório do meu ginecologista e ele colocou o DIU em mim. Eu fui pensando que ia doer bastante. Eu sabia que ia ser uma dor suportável, mas eu pensei que fosse doer, pelo menos. Eu ia sentir algum tipo de dor e eu fui preparada pra isso, pra sentir algum tipo de dor. E eu fiquei muito tensa, com medo de doer, só que eu tentei não contrair nada, porque quando a gente fica tensa e contrai, piora tudo. Então eu tentei relaxar, por mais que eu estivesse tensa, que eu tava muito tensa, com medo de doer, mas eu tentei relaxar porque eu sabia que contrair e ficar muito tensa não ia adiantar nada. E, gente, foi muito rápido pra colocar. O ginecologista mede o útero pra saber onde vai colocar o DIU certinho, e muitas mulheres sentem muita dor na hora de medir o útero. E eu nem senti nada quando ele mediu. E aí, depois que ele mediu, eu senti um beliscão. Nessa hora eu pensei que ele estava medindo e na verdade ele já estava colocando o DIU. Ele já tinha medido, estava colocando o DIU. Eu senti tipo um beliscão, só que não foi uma coisa doída. Foi tipo assim, um beliscão. Eu senti que uma coisa encostou ali, deu uma puxada assim, um beliscão mesmo. A mesma coisa de fazer um beliscão assim, ó, encostou e puxou. A mesma coisa, foi isso que eu senti, só que a diferença foi lá dentro, né? E eu pensei que ele tava medindo nessa hora, mas ele já tinha colocado o DIU. E aí ele colocou e já saiu jogando as coisas que ele tinha usado no lixo, as coisas descartáveis todas no lixo. E eu perguntei: Já colocou? Tipo assim, você acabou de medir e já tá saindo? Vai me deixar aqui? E eu pensei que ele só tinha medido, que ele ainda ia colocar o DIU. Ele saiu, eu pensei que ele tinha ido buscar o DIU pra colocar. Na verdade, não. Vi ele jogando no lixo. Eu falei: já colocou? Tá pronto? Ele: pronto, você já tá protegida. Aí eu: sério? Aí tinha uma ajudante junto. Eu: sério? Não, é sério? Já colocou? Já. Aí eu coloquei a mão assim. Nossa, eu pensei que ia doer muito. Sério que já foi isso? Tá aqui dentro mesmo o DIU? Gente, sério, eu fiz essas perguntas porque eu não senti só esse beliscão, como eu falei. Dava a impressão que não tinha nada aqui dentro. E aí eu levantei, parecendo que eu tinha acabado de ganhar neném, com medo de andar. Olha só a babaquice da pessoa. Tava com medo de andar e o DIU cair, porque foi tão fácil pra colocar, não senti dor, não senti nada, parecia que não tinha nada aqui dentro. E aí eu tava andando meio assim. Minha prima foi pra me acompanhar, e aí eu saí lá fora meio assim, meio esbabacada, na verdade. Foi muito rápido, aí eu saí lá fora e minha prima perguntou: já colocou? Eu: já. E ela: por que você tá andando assim? Tá doendo? Não, não tá doendo nada, por isso que eu tô andando assim. Porque dá a impressão que se eu andar vai cair, o negócio vai sair. E aí, claro que depois eu já falei: não, para com isso, Silmara. Eu comecei a andar normal e foi tudo normal. E aí, quando eu tava saindo já do consultório, eu comecei a sentir cólica. Uma cólicazinha bem fraquinha, que eu não tenho cólica forte, eu nunca tive cólica forte. Comecei a sentir uma cólica bem fraquinha, parecendo que ia vir a minha menstruação. Uma coisa que é muito importante também, que eu esqueci de falar no começo: pra você colocar o DIU, é recomendado que você esteja menstruada.
que aí o médico vai ter certeza que você não tá grávida. Porque se a pessoa estiver grávida e colocar o DIU, corre o risco de abortar o bebê. Então você tem que estar menstruada para o médico ter certeza que você não tá grávida. Eu não sei direitinho quantos dias que tem que estar, tem lá certinho, não sei se é o primeiro dia ou é o segundo dia da menstruação. Mas como eu estava amamentando quando eu coloquei o DIU, eu não menstruava. E aí o meu ginecologista pediu um exame de gravidez, eu fiz o exame de gravidez, um dia depois eu já fui lá para colocar o DIU. Aí ele coloca sem problemas você com o exame de gravidez atual, não pode ser antigo, tem que ser atual. Com um exame de gravidez atual você consegue colocar o DIU sem estar menstruada. E comigo foi assim, eu fiz um dia antes, fui no outro dia de manhã e coloquei o DIU. Então, para quem pergunta por que tem que estar menstruada para colocar o DIU, é por isso, é para o médico ter certeza absoluta que você não está grávida. Mas se o seu caso for igual ao meu, você estiver amamentando e não estiver menstruando, faz assim também, vai no seu ginecologista, fala que quer colocar o DIU, fala que não está menstruando porque você está amamentando. E eu não quis parar de amamentar só pra mim colocar o DIU, né? Não ia parar por causa disso. E aí ele vai pedir pra você fazer um teste, e você faz o teste e consegue colocar assim como eu consegui. Gente, o DIU que eu coloquei é o DIU de cobre, eu também tinha que ter falado isso no início, mas eu vou colocar no título do vídeo, que é o DIU de cobre que eu coloquei. O DIU de cobre ele não é recomendado para pessoas que sentem muita cólica ou então tem um fluxo de sangue muito grande. Para esses dois tipos de pessoas não é recomendado. Nesses casos de quem sente muita cólica e tem um fluxo menstrual muito forte, é recomendado o DIU Mirena, que é um DIU que tem um hormônio, só libera hormônio ali na região, mas não libera para o corpo, então não interfere em nada no seu corpo, ele não libera hormônio para o seu corpo, é só ali na região que ele fica. Mas como eu não sinto praticamente cólica e o meu fluxo também menstrual é pouquíssimo, eu quis colocar o de cobre, porque o de cobre dura 10 anos e o Mirena dura 5 anos. O Mirena é mais caro e dura 5 anos. E o de cobre é bem mais barato e dura 10 anos. Só que é igual eu falei, pra quem sente muita cólica ou tem o fluxo menstrual muito forte, não coloque o DIU de cobre. Não vai dar certo pra você. Mas como o DIU de cobre se encaixava no meu perfil, eu coloquei ele. Você tem que ver aí qual DIU que se encaixa com o seu perfil. No meu foi o de cobre. Mas se eu quiser colocar o Mirena também eu posso colocar. Quem sabe daqui a alguns anos eu decida trocar e colocar o Mirena, né? Mas por enquanto eu tô satisfeita com o de cobre. E eu já tô aí 5 meses com o DIU de cobre. Eu tava amamentando até 2 meses atrás. Então eu não menstruava, não sentia cólica, não dava pra eu saber se o DIU tinha afetado em alguma coisa nesse sentido. Agora, já tem 2 meses que eu não amamento, então eu já menstruei, eu já senti cólica e não mudou absolutamente nada. Eu nem posso falar que eu senti cólica, porque a cólica que eu sinto é tão fraca, que nem pode ser considerado uma cólica. É um incômodozinho ali na barriga que você sabe que tá menstruada, só pra você saber que você tá menstruada. Então o DIU não afetou em nada as minhas dores de cólica, não aumentou nada, continua bem fraquinha. E o fluxo também menos, na verdade, pra falar a verdade, o fluxo de sangue tá menos. Como não tem muitos meses que eu tô sem amamentar, eu não posso dar certeza. Mas já tem 2 meses e eu não senti que mudou nada. Tá completamente normal, posso dizer que o fluxo de sangue tá até menos, só que eu acho que não foi o DIU que fez diminuir isso. Eu acho que pelo fato de eu ter amamentado muito tempo, pode ter interferido nisso também, não tenho certeza. Enfim, tem muitas pessoas que perguntam se eu sinto o DIU, se eu sinto alguma dor causada pelo DIU, e eu não sinto nada. Gente, eu nem lembro que eu uso DIU, não lembro que eu uso DIU, sério. Só quando eu vou fazer retorno agora mesmo, eu fiz um ultrassom. Eu esperei fazer esse ultrassom pra ver se o DIU tá no lugarzinho certo, pra daí vir aqui dar esse relato. E é recomendado que você faça uma consulta de 6 em 6 meses com seu ginecologista. Travou aqui, bugou. É recomendado que você faça consulta de 6 em 6 meses com seu ginecologista. Faça ultrassom, tudo que você precisar pra saber se o DIU tá no lugar, se tá tudo certo. Muitos problemas que acontecem com o DIU é por falta de manutenção, de retorno ao médico pra saber se tá tudo bem. As pessoas colocam e não voltam mais no médico pra saber se tá bem ou não. E aí pode acontecer algum problema, então você tem que estar sempre retornando e ver se tá tudo bem. Então, respondendo a pergunta, eu não sinto o DIU, eu nem lembro, na verdade, que eu uso o DIU. Eu não sinto nenhuma dor relacionada ao DIU, nada mesmo, zero. Então, pra mim, tá sendo muito bom. Meu grande problema era lembrar de tomar remédio certinho, pra mim não dava certo, então o DIU tá sendo perfeito pra mim.
Outra dúvida constante sobre o DIU é sobre ter relação sexual depois do DIU. O recomendado é que você fique 3 dias sem ter relação sexual depois que você colocar o DIU, mas isso varia de mulher para mulher. O seu ginecologista vai falar quantos dias você tem que ficar sem ter relação sexual. E obedeça o que o seu ginecologista falar, mesmo que você tenha dúvida, mas obedeça. Fora esse tempinho que você tem que ficar sem ter relação, gente, não muda nada. O DIU, gente, é um dispositivo intrauterino. O nome já diz, ele é intrauterino. Ele fica lá no útero. Pode ficar despreocupada que não tem perigo do DIU te incomodar durante relação sexual, nada do tipo. Que é uma dúvida muito frequente. Várias mulheres têm essa dúvida e têm vergonha de perguntar. Mas, gente, não atrapalha em nada. Não precisa se preocupar que ele não vai mudar em nada a sua vida sexual. Confesso que eu tô com um pouco de vergonhinha aqui, né, falando sobre isso. Mas muitas pessoas têm dúvidas, não têm coragem de perguntar. Então eu tô aqui falando, não precisa ter medo disso, que o DIU, ele fica ali bem longe, se é que você me entende. Bem longe da onde... acho que vocês me entenderam. Ah, outra coisa, o DIU, ele tem uma cordinha nele, que é pra quando o seu médico for tirar o DIU, quando você quiser tirar o DIU, aquela cordinha ajuda a encontrar o DIU. E a maioria das mulheres sentem a cordinha quando vai lavar, fazer uma lavagem mais interna, consegue sentir a cordinha. Não mexa nessa cordinha, não puxa essa cordinha. Essa cordinha também não atrapalha em nada na relação sexual. E o meu ginecologista falou pra eu não mexer nessa cordinha, deixar ela quietinha lá, nem mexer nela. Mas até hoje eu não senti ela não, e confesso que eu não tô muito afim de sentir também não. Eu acho que eu vou ficar meio aflita se eu sentir. Gente, esse vídeo já tá ficando muito longo, eu espero ter respondido as dúvidas de vocês. Se você tiver mais dúvidas sobre o DIU, pergunte aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo mais pra frente, respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Gente, dá like nesse vídeo, pra esse vídeo chegar a mais pessoas tirarem suas dúvidas sobre isso, que muitas pessoas têm dúvida e não sabem, e não colocam por medo. Então dá like nesse vídeo pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, que assim, toda vez que eu colocar vídeo novo por aqui, vocês vão ficar sabendo. Me siga nas redes sociais, é Silmara Marra em todas elas, e principalmente no Instagram, que é @SilmaraMarra. Eu sempre estou postando por lá. Muito obrigada por assistir, um beijo, até o próximo vídeo.